paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Quero aqui convidar aos irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, seu capítulo 8, o tema da campanha. Enquanto os irmãos abram, quero externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade, este grande privilégio de estar na sua casa, na sua presença, pois eu não merecia estar aqui, mas o seu amor, a sua misericórdia me alcançou e hoje eu estou aqui para a glória do santo nome do Senhor. Quero expressar a gratidão a Deus também pela vida da minha esposa, que está sempre comigo, me apoiando neste grande ministério e chamada. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Samuel, glória a Deus, e o nosso pastor Bruno também. Quero expressar a minha gratidão à vida destes grandes homens de Deus. Que o Senhor nosso Deus continue preservando a vida de cada um destes homens que levantou neste lugar para anunciar a palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é de grande valia nesses últimos dias, a qual nós estamos vivenciando na terra. A palavra do Senhor mesmo diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então, nós precisamos comunicar isso a todos, para que se firmam na palavra do Senhor, para que assim eles também não venham a passar, mas venham a viver eternamente com Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler somente o versículo 8, que diz: E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu acredito que esse texto já é bastante conhecido pelos irmãos, pois nós já estamos no terceiro elo desta campanha, e eu creio que Deus usou os homens de Deus que veio aqui pregar, explicando bem profundo acerca deste acontecimento, deste centurião. E permita-me falar aos irmãos que a mensagem de Deus é uma mensagem maravilhosa. Ela nos renova. Uma hora nós estuda ela, o Senhor ele fala conosco de uma maneira, outra hora nós estuda ela e Deus ele já renova o nosso entendimento e faz a gente compreender de uma forma melhor a palavra de Deus. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos, e eu creio que Deus ele vai falar com cada um de nós nesta noite. Você que está me ouvindo através das redes sociais e ainda não ouviu Deus falar com você, creia que até o término deste trabalho, Deus ele tem uma palavra para o teu coração, porque a palavra de Deus, ela tem os seus mistérios, meus irmãos. A palavra de Deus, ela vai de encontro à alma e o espírito, e ela nos fortalece, ela nos nutre, ela nos direciona, ela nos acalma, ela nos cura, ela nos vivifica, porque a palavra de Deus ela é poderosa. E a própria palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus ele entra em Cafarnaum. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele é alguém que não despreza os bairros humildes, os locais que são desprezados, porque é de muitos tempos e muitos anos que havia grande preconceito dos judeus para com os samaritanos, para com os gentios, e havia-se uma grande divisão, onde ali o povo
não tinha comunicação com outras pessoas de vizinhanças diferentes, de bairros diferentes. Mas o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoa. Quando o Senhor Ele enviou Jesus Cristo, quando o Senhor enviou a Jesus Cristo à terra, Ele enviou não só para o branco, não só para o negro, não só para o rico, Ele enviou para toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, no seu grande auge do seu ministério, Ele está visitando, andando por esta terra, anunciando o reino de Deus, anunciando a verdade, anunciando a palavra do Senhor. E Ele passou por diversas cidades, e agora Ele entra na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que chegou ao encontro dele um certo centurião. Quando nós falamos de centurião, nós falamos de alguém de grande porte, alguém que tem uma certa autoridade mais elevada do que qualquer outro cidadão. Este homem, ele tinha uma grande autoridade. Este homem tinha pessoas que o serviam, e quando ele falava, quando ele dava uma ordem, estava dado e tinha que ser obedecida, porque senão justo juiz acontecia com aquele que não obedeceu a palavra. Mas nós vemos que quando Jesus ele entra em Cafarnaum, ele reconhece a divindade de Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece que Jesus ele poderia trazer a solução para o seu problema. O problema que ele tinha era um problema que muitas das vezes o dinheiro, o status não resolvia. Muitas das vezes a autoridade que nós temos, o cargo que nós temos, não resolve muitos problemas. Tem problemas que é só Jesus que pode resolver. E este homem, ele procurou a pessoa certa. Este homem, ele foi até Jesus. E esta é a lição que nós devemos colocar sobre as nossas vidas. Quando nós tivermos dificuldade, quando nós tivermos obstáculo a ser vencido, ultrapassado, nós não devemos correr atrás do vizinho, do parente. Nós devemos correr aos pés de Jesus, porque Jesus ele tem solução para o nosso problema. Eu não sei qual é o teu problema, se é na área financeira, se é na área espiritual ou se é na área da saúde. Mas eu vim te dizer que Jesus ele tem a solução para o teu problema. Jesus ele pode mudar a tua história. Como foi falado aqui, em outra hora estava eu e o pastor Bruno em outro local se encontrando, mas Jesus ele nos alcançou. A palavra do Senhor nos alcançou e fez um milagre na nossa vida. Algo que era impossível para o homem, mas era possível para Deus. Quem olhava a nós, ali era o nosso fim, não tinha mais jeito. Mas Jesus estava olhando e estava falando: ali vai um pregador da minha palavra, ali vai alguém que vai padecer pelo meu nome, ali vai alguém que vai anunciar o evangelho e muitas pessoas serão edificadas. Louvado seja Deus. Queridos, e esse homem ele não olhou para o seu cargo. Existem muitas pessoas que quando começa a ter uma certa autoridade, a ter um certo recurso, ele já se acha o tal, ele é soberbo, ele já não quer mais vir para a igreja. É a realidade de muitas pessoas. Quando está caído, sem trabalho, quando está jogado as traças na lama, ele vem buscar a Jesus. Mas quando ele alcança uma certa quantia, uma certa posição, ele já não quer saber mais de Jesus. Ele acha que o seu dinheiro pode resolver todos os problemas. Mas este homem não. Este homem ele reconheceu que ele não era digno nem mesmo de Jesus chegar debaixo do seu telhado. Este homem ele teve a humildade de reconhecer que a sua autoridade não era nada e que realmente ele necessitava de Jesus. É como, por exemplo,
aquele homem que se chama Zaqueu, que quando ouviu falar de Jesus, ele não ligou para a sua posição, ele não ligou para o seu dinheiro, ele realmente correu atrás para saber quem era Jesus, para ver quem era Jesus. Ele não ligou para o que pensava a respeito dele, ele não ligou para o que iriam falar dele. E você, que muitas das vezes está, como por exemplo, Nicodemos, que esperou a madrugada chegar para ir ter com Jesus, porque estava com vergonha das pessoas olharem e zombar. Você que tem vergonha de vir na casa de Deus ouvir a palavra do Senhor, eu quero te falar, não se envergonhe, porque Jesus, Ele te ama, Ele tem uma obra na sua vida. Podem pensar o que quiser, podem falar o que quiser, mas venha até Jesus, venha até a casa de Deus ouvir a palavra do Senhor. Não ligue para a sua posição, não ligue por o que vão pensar ao seu respeito. Jesus, Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele pode aliviar a sua dor, Jesus, Ele pode aliviar o peso da sua alma, Ele pode enxugar as suas lágrimas. E não perca a oportunidade. Venha a Cristo hoje, venha buscar ao Senhor, venha confessar o nome santo de Jesus, porque Ele mesmo disse que aquele que confessa o seu nome diante dos homens, diante do Pai Ele também há de confessá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. E esse homem, ele não teve vergonha, ele não teve vergonha, ele correu ao encontro de Jesus, e ele começou a rogar a Jesus, e dizendo: Senhor, ele já reconheceu a senhoria de Jesus. Venha reconhecer que Jesus é o grande Deus e Salvador da humanidade. Venha reconhecer que Jesus, Ele pode mudar a sua história, Ele pode curar a sua alma, Ele pode te libertar das drogas, Ele pode te libertar dos vícios. Venha reconhecer a Jesus como o Senhor da tua alma, porque Ele está disposto para liberar uma palavra ao teu respeito e ao respeito dos teus. Aleluia. E esse homem, ele chegou rogando a Jesus, dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. Irmão, perceba a humildade deste homem. Este homem estava passando uma necessidade, só que essa necessidade não era uma necessidade em si mesmo, mas sim era no seu próximo. Era o seu criado que estava doente, que estava atormentado. A necessidade deste homem foi a preocupação, o amor que ele tinha, o zelo que ele tinha pelo seu criado. E você, aleluia, que talvez tenha um filho, talvez tenha um esposo, talvez tenha uma esposa que está padecendo necessidade, que está, aleluia, atormentada. Venha hoje aos pés de Jesus, rogar-lhe para que Ele cure e liberte ela, e traga Ele para a sua presença, e traga ela para a sua presença. Porque esse centurião, ele não foi buscar para si mesmo, mas ele foi buscar para o seu próximo. E a igreja do Senhor precisa não só buscar a Deus para os seus próprios proveitos, mas buscar a Deus acerca das almas que estão longe dos caminhos do Senhor, das almas que estão atormentadas. Nós precisamos buscar a Jesus, para que Jesus tenha de misericórdia do nosso próximo, como teve de misericórdia deste criado que servia esse centurião. Louvado seja Deus. Irmãos, quando ele foi aos pés de Jesus, ele não duvidou se Jesus teria poder de curar.
Ele não duvidou se Jesus tinha poder de mudar a história do seu criado que estava atormentado, que estava doente e paralítico. Ele não duvidou. Eu lembro do cego que estava à beira do caminho, o cego Bartimeu, que quando ouviu falar de Jesus começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando trouxeram ele na presença de Jesus, ele não duvidou se Jesus iria curá-lo. Ele não duvidou se Jesus tinha poder para libertá-lo, para trazer a sua vista novamente. E este homem, quando foi rogar a Jesus para que curasse o seu criado, ele não duvidou em momento algum. Ele acreditou, ele teve fé que Jesus iria curá-lo, que Jesus iria mudar a história. Você que vem à casa do Senhor, você que está ouvindo a palavra do Senhor, não duvide da palavra do Senhor, não duvide que Jesus pode mudar a sua história, não duvide que Jesus pode te curar, que Jesus pode te libertar, que Jesus pode te transformar. Não duvide, apenas acredite e confie que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou mesmo pensamos. Aleluia! E este homem, ele se aproximou de Jesus e ele não duvidou. E Jesus, voluntário na obra, um exemplo para nós obreiros a ser seguido. Jesus foi alguém voluntário que, quando ouviu dizer a necessidade do seu criado, ele se voluntariou e declarou: eu vou lá até ele e darei saúde. Eu me lembro de Neemias, quando estava no palácio, servindo o rei Assuero, estava numa vida de bonança, mas quando ouviu falar que a cidade dos seus pais e o povo que estava lá, que foram libertos do cativeiro, que eles estavam em grande miséria, ele se comoveu e começou a chorar, e orou ao Senhor, e se voluntariou em ajudar aqueles homens que estavam necessitados. Os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas. Ele se voluntariou e foi ajudar o necessitado. E Jesus é um grande exemplo para nós. Ele se voluntariou em ir até a casa do centurião e curar o seu criado que estava doente, que estava necessitado de um milagre, que estava necessitado de uma cura. Hoje Jesus se voluntaria em te curar, em te libertar, em te transformar, em visitar o teu lar, em visitar as suas necessidades e mudar o quadro dela. Mas você precisa acreditar e ter fé. Fé de que Jesus vai curar, fé de que Jesus vai libertar, fé de que Jesus vai mudar o quadro da sua história. Quando este homem ouviu Jesus falar que iria até a sua casa e traria saúde ao seu criado, este homem, ele disse ao Senhor: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Oh, irmãos, olha a humildade desse irmão, olha o reconhecimento dele. Todas as vezes que nós chegamos aos pés do Senhor, devemos reconhecer que não somos nada sem Ele, e que nada podemos fazer sem a tua presença, e que a sua graça nos basta. Nós não somos nada sem o Senhor. Eu não estou aqui porque sou bonzinho, mas a sua graça, o seu favor imerecido me alcançou. Em outra hora eu estava cheio de carrapicho, em outra hora eu estava no mundo, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E hoje eu estou aqui, aleluia, e declarando
que sem o Senhor eu não sou nada. Se nesta noite tu chegou com o teu coração quebrantado e contrito, o Senhor Ele não despreza, e o Senhor se levanta em teu favor para mudar o quadro da sua história, para trabalhar na tua vida de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Louvado seja Deus. Esse homem, ele reconheceu que ele não era digno. Eu me lembro, irmãos, quando Davi ele pecou e ele foi orar ao Senhor, no Salmo de número 51, no seu verso 11, ele disse: não me lance fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não estava preocupado com o seu cargo, ele não estava preocupado com seu filho que havia morrido, ele não estava preocupado com seu título, ele estava preocupado com a presença de Jesus. Ele estava preocupado em não perder a presença de Jesus. Ele estava preocupado com isso. Ele reconheceu a sua falha, que ele não era digno, mas ele queria a sua presença. Ele estava dizendo: Senhor, eu ainda quero me deleitar na sua doce presença. Aleluia. E este homem, ele reconhecendo que não era digno de receber a Jesus na sua casa, reconhecendo que ele era falho, reconhecendo que Jesus, ele era digno de algo melhor do que somente de entrar numa casa de alguém que é pecador, de alguém que é falho, de alguém que não é digno. Eu não era digno de estar aqui hoje, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Nós não era dignos de estar aqui hoje, mas o Senhor nos amou e enviou a Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Aleluia! E ele disse: Senhor, dize somente uma palavra e meu criado sarará. Isto é algo maravilhoso, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para curar, ela é poderosa para visitar a tua família, ela é poderosa para visitar os necessitados. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, o Senhor já está entrando no seu lar, o Senhor já está entrando na sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está sendo liberto nesta noite. É no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo te visita nesta noite. O Senhor, Ele vai de encontro à sua necessidade. Se é na área da libertação, o Senhor está indo de encontro e está te libertando. Está libertando o seu parente, o seu filho, o seu servo, o seu trabalhador. Ele está visitando nesta noite, enviando a cura, enviando salvação para este lar. Mas creia somente na palavra. Embora esse homem não tinha muito vínculo com Jesus, mas ele sabia o peso que tinha a palavra de Jesus. Ele sabia o poder que tinha a palavra de Jesus. Por isso ele não duvidou e declarou: diga somente uma palavra, Senhor Jesus, que o meu criado sararás. Você entrou aqui, e desde que você entrou aqui, e que eu estou aqui, eu estou ouvindo Jesus falar. O Senhor tem liberado muitas palavras neste lugar, e eu creio que nesta noite está um povo aqui que está tomando posse da palavra de Jesus, que está saindo daqui com o seu milagre, que está saindo daqui crendo que o Senhor está visitando o seu lar, está crendo que Jesus está mudando o quadro da sua história.
Assim como este homem não duvidou da palavra de Jesus, está um povo aqui que não está duvidando da palavra de Jesus e que Jesus não mudou. O Senhor é o mesmo, Ele ainda transforma a vida, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda faz maravilha na vida daqueles que crê e acredita na palavra. E este homem, ele acreditava na palavra do Senhor. E com convicção, ele chegou até Jesus, dizendo que não era digno de que o Senhor Jesus entrasse no seu lar. Mas se Jesus liberasse somente uma palavra, ele receberia a sua vitória. E Jesus nesta noite está liberando uma palavra de vitória para a tua vida. Ainda que aos teus olhos naturais você não consiga contemplar, mas Jesus está trabalhando no seu lar, Jesus está trabalhando na sua causa, Jesus está trabalhando na sua vida. E a partir de hoje a sua vida está mudando. A partir de hoje a sua vida não será a mesma, mas você andará como um vencedor, porque com Jesus nós somos mais do que vencedor. Com Jesus não há nada que possa nos parar. Com Jesus as portas do inferno não prevalecerá, e nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, diz o Senhor nesta noite. Nenhuma ferramenta sobre a tua vida prosperará, diz o Senhor, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra. Louvado seja Deus. E ele declarou a Jesus. Ele não tinha muita intimidade com Jesus, mas para que Jesus não entendesse ele mal, ele mesmo declarou que era homem de autoridade e que também tinha soldados ao seu favor, e que se ele desse uma ordem para eles ir, eles iam, e para eles vir, eles também vinham. Esse homem, ele tinha esta autoridade. E Jesus, ouvindo isso, se maravilhou, porque Jesus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Quando ele vê humildade no coração do homem, quando ele vê um coração quebrantado diante da sua presença, Jesus, ele se alegra. Jesus, ele fica feliz. Louvado seja Deus. E esse homem declarou a sua autoridade, mas mesmo tendo aquela autoridade, ele se sentia indigno de receber Jesus no seu lar. Mesmo tendo a sua autoridade, ele se sentia um homem falho e pecador. E nós, querido, estamos aqui nesta noite, reconhecemos a grandeza de Deus, e que sem o Senhor não somos nada, e que nós cremos que através da palavra do Senhor, nós alcançaremos o nosso milagre, nós alcançaremos o céu de glória. Através da palavra do Senhor, nós veremos os milagres no nosso lar, nós veremos os nossos parentes entrar por essas portas e aceitar a Jesus Cristo. Nós veremos a você que está nos assistindo através das redes sociais, entrando dentro da casa do Senhor e confessando o nome santo de Jesus. Nós veremos a glória do Senhor resplandecendo sobre o teu rosto, trazendo renovo sobre a tua vida. A alegria que o mundo levou, Jesus está trazendo para a tua vida nesta noite. Jesus está trazendo alegria, renovo para a tua vida. Jesus está trazendo cura para a tua alma. Você que foi ferido por palavra, você que foi ferido na guerra, Jesus nesta noite está te curando. Jesus nesta noite está te visitando. O nome de Jesus Cristo está fazendo um milagre na sua vida, porque o nome de Jesus, ele tem o poder. Ele tem o poder para curar enfermidade, ele tem poder para curar almas feridas e para restituir saúde. Você que acha que não tem mais jeito para a tua vida, você que já foi designada pelo médico, que não tem mais jeito, mas hoje, nesta noite, eu quero declarar sobre a tua vida que tudo é possível ao que crê,
E se você acreditar, Jesus está te visitando nesta noite e está te curando, porque o nome de Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma vidas. E se você crê, Jesus está te visitando, está mudando o quadro da sua história. Aleluia. E Jesus se maravilhou quando viu aquela pronúncia deste homem. Jesus, Ele disse aos que seguia: em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé. Será que nesta noite Jesus está vendo fé em nosso coração? Fé de que Jesus vai curar, fé de que nós sairemos daqui não da mesma forma que entramos, fé de que nós saímos daqui com posse de vitória, fé de que nós vamos sair daqui com o milagre que nós viemos buscar, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que estava padecendo 12 anos e declarou em seu coração que se tão somente tocasse o sararia. E o Senhor viu fé na vida daquela mulher, assim como este homem que chegou cheio de fé diante de Jesus, pedindo que o Senhor cure o seu criado e saiu com posse da sua vitória. Será que Jesus está vendo fé no nosso coração, crendo que nós vamos sair daqui com a posse da nossa vitória? Aleluia! Jesus se maravilhou com a fé desse centurião, e que Jesus possa se maravilhar com a nossa fé nesta noite, porque o Senhor, Ele mesmo disse na sua palavra, que aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate na porta, a porta se abre. Eu não sei o que você veio pedir ao Senhor, mas se você tem fé, e você está acreditando, você já está recebendo a sua vitória, você já está recebendo aquilo que você está pedindo, assim como esse centurião que pediu a cura do seu criado e recebeu a vitória. Louvado seja Deus. E ele mesmo disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Isso quer dizer que corre o risco, irmãos, corre o risco de nós não entrarmos no reino do céu. Mas hoje eu quero entregar uma receita boa para você que está me assistindo. Você quer ter fé? Venha para a casa de Deus ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Quer receber fé? Vem para a casa de Deus, vem ouvir a palavra do Senhor, que Jesus, Ele vai te levar para o céu, e você vai se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que desprezam a palavra do Senhor menospreza a sua própria alma, mas aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Venha, ouça essa palavra, venha para a casa de Deus, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Ele tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, e você se alegrará na doce presença do Senhor, e se alegrará pelo resto da sua vida com o Senhor no céu, porque aquele que for arrebatado com o Senhor, aleluia, o Senhor enxugará todas as suas lágrimas, o Senhor, aleluia, transformará o seu corpo de glória. Esse não sentirá dor, esse não sentirá tristeza, somente alegria, e reinará para sempre com o Senhor Jesus Cristo no céu de glória. Aleluia. E ele liberou a palavra profética para este homem, e disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia. Eu me lembro de Ana, que ficou anos indo ao templo buscar ao Senhor, orar, clamar a Jesus, clamar ao Senhor por um milagre. Aquela mulher perseverava em oração. Eu não sei qual é o milagre que você quer alcançar da parte de Deus.
Eu não sei quanto tempo que você tem orado, tem clamado ao Senhor em busca de um milagre, mas eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, assim como Eli liberou uma palavra profética para aquela mulher, declarando: vai e o Senhor conceda a sua petição. Assim como Jesus liberou esta palavra profética para este criado, para este centurião: vai como creste, que seja feito. Assim eu quero declarar sobre a tua vida, que o milagre que você veio buscar da parte de Deus, você saia com posse de vitória, você saia e crendo que o Senhor já está, garante que o Senhor já está entregando o milagre sobre a sua vida, e o Senhor conceda a tua petição e realize o desejo do seu coração, e que o Senhor venha falar cada vez mais e mais ao seu coração, através desta palavra, através do Espírito Santo, através deste trabalho. Você que está nos assistindo de longe, fica firme, ainda que você não possa vir até esta congregação, mas sempre acesse e acompanhe esse trabalho, porque eu creio que o Senhor tem usado os homens deste lugar para entregar, aleluia, um tesouro que pode mudar a sua história, um tesouro que pode te fazer mais rico do que qualquer homem desta terra, porque o tesouro, aleluia, que o ferrugem não consome, o tesouro, aleluia, que o ladrão não rouba, é Jesus de Nazaré. Ninguém pode roubar Jesus da sua vida, ninguém pode roubar a alegria que o Senhor Ele pode nos dar. E se você receber os tesouros, as pérolas que é lançada diante deste trabalho, você se tornará o homem e a mulher mais rico desta terra. E que o Senhor Jesus continue falando com cada um de vocês, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar, a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, e que a bênção do Senhor repouse sobre o seu lar, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.